3 de janeiro de 2024, Aviso Público Internacional, a corrupção da condenação. Tem havido muita atenção fixada na criação da fidúcia Unam Sanctam, como a causa dos problemas do mundo atual, e muita raiva desperdiçada no Papa Bonifácio VIII. Da mesma forma, a atenção foi desviada para a Lei Orgânica de 1871, como se esta fosse a fonte da corrupção do governo federal dos Estados Unidos. Ambas são falsas questões usadas para desviar a atenção e a irritação dos problemas reais, para desperdiçarmos tempo e energia contestando os vapores em lugar da substância, que acaba por escapar não apenas à detecção, mas também à discussão e à cura. O Papa Bonifácio VIII identificou diretamente o objeto da fidúcia Unam Sanctam como criaturas humanas, significando ficções legais criadas pelo homem, e não homens vivos criados por Deus. Tanto a Igreja como o direito fazem uma distinção absoluta entre a natureza divina do homem criado por Deus e a natureza secular das ficções legais e empresas criadas pelos homens. A fidúcia Unam Sanctam, tal como expresso pelo Papa Bonifácio VIII, nunca teve a intenção de se dirigir à humanidade, as criações divinas vivas de Deus, mas sim diretamente preocupado com as criaturas humanas, as pessoas de ficção jurídica e empresas criadas pelos homens. Assim, demorou cerca de meio século para que a fidúcia do Unam Sanctam fosse corrompida para incluir uma prática de redução dos homens vivos criados por Deus, turcos sarracenos e não cristãos em geral, ao nível das criaturas criadas pelos homens. Isto, então, criou uma confusão de leis que existe desde então, em que a lei que rege as criaturas dos homens foi mal aplicada ao homem criado por Deus. Aqueles de quem a Igreja não gostava e que arbitrariamente rotulou de criaturas devido a questões de fé, conforme definidos pelo catolicismo romano. Esta prática de condenar os não-cristãos à escravidão perpétua como meras criaturas despojadas da sua natureza divina, como coisas ou bens móveis da fidúcia do Unam Sanctam, continuou inabalável até aos tempos atuais. Primeiro, os turcos sarracenos e os não-cristãos foram privados de reconhecimento como homens vivos, e depois, sob Henrique VIII, todos os protestantes foram redefinidos também como criaturas, entidades perdidas no mar, e consideradas súbditos do rei britânico, e existindo numa condição de escravidão permanente em relação a ele. Este sistema é exatamente o que temos vindo a ter em vigor em todos os tribunais distritais, e nas suas sucursais, os tribunais do Estado, onde as pessoas que comparecem nestes tribunais são regularmente defraudadas, personificadas e sujeitas à injustiça mais venal, com base na teoria de que eles tornam-se magicamente em menos do que os homens e são meras criaturas para serem usadas pelos membros da Ordem dos Advogados, como bens móveis, escravos, em benefício do rei britânico. Isto é chamado de corrupção da condenação, em que um grupo de pessoas condena outro grupo de pessoas redefinindo as vítimas como criaturas e, portanto, sem o dever de respeito e cuidado devido aos homens e mulheres vivos, e também à forma da lei sob a qual operam homens e mulheres. O advento dos direitos do homem e dos direitos civis contribuiu muito para melhorar o estatuto daqueles que são prejudicados por esta loucura egoísta, razão pela qual os perpetradores procuraram, mais uma vez, fugir e negar às vítimas até mesmo o estatuto mais baixo de criatura. E agora estão a tentar redefinir as criaturas humanas como meros organismos geneticamente modificados, portanto, já não são considerados homens e mulheres e nem direitos do homem têm, são apenas coisas. Esta é outra corrupção da condenação que eles estão a tentar impor às pessoas que foram injetadas e, sem saber, sofreram uma alteração no seu genoma mediante materiais patenteados, uma circunstância injusta, usada para negar ainda mais aos homens e mulheres o que lhes é devido como criações divinas, e forçando-os a um estatuto político, sub-humano, ainda mais baixo, onde são supostamente propriedade total dos detentores das patentes, sendo-lhes negados até mesmo os direitos do homem, cada vez mais vulgarizados pelo termo humanos, como indução ao verdadeiro sentido de sub-humanos.
Os Estados Unidos Territoriais Britânicos de Washington, D.C. tomou medidas nas fases iniciais da chamada pandemia e proibiu estas alegações. Cada vez que este parafuso era rodado, os perpetradores abusavam da lei e negavam os seus benefícios, redefinindo artificial, consciente e maliciosamente as suas vítimas, primeiro como criaturas, e agora como organismos geneticamente modificados, de modo a escravizar e lucrar com as vítimas dos seus esquemas de personificação e redefinição. Todos os membros do Supremo Tribunal dos Estados Unidos que aprovaram a propriedade de organismos geneticamente modificados e não agiram para evitar a má aplicação destas disposições aos homens, mulheres e mesmo aos animais multicelulares, cometeram genocídio. Cada membro do Congresso dos Estados Unidos que promoveu este esquema contra os americanos, enquanto ao mesmo tempo se isentavam de tomar a injeção, cometeram crimes indescritíveis contra as pessoas a quem deveriam servir. Eles e as empresas municipais que criaram, procuraram obviamente enriquecer de forma ilegítima, ilegal e imoral à custa dos seus empregados e empregadores, igualmente. Estes crimes foram cometidos através de agentes estrangeiros não declarados e em fuga conspiratória das obrigações contratuais devidas aos Estados americanos e ao povo americano. Emitido por Ana Maria Reitzinger, fiduciária dos Estados Unidos da América.